Olá, meus amigos leitores. Hoje nós estamos no último livro da Divina Comédia. Hoje nós vamos falar sobre o Paraíso de Dante. Livro bem interessante. Já trouxe aí o volume 1 e o volume 2 para vocês. A gente falou bastante sobre o inferno, sobre o purgatório. Agora nós vamos no ápice da obra, no paraíso. Esse livro ele vai trazer ali a cosmologia aristotélica. E para quem lembra, nessa época aí, 2000 anos antes de ser escrito esse livro, eles tinham um modelo geocêntrico, ou seja, a Terra como centro do universo. Ali no século XV, que Copérnico foi perceber que o Sol era o centro do nosso sistema solar e não a Terra, um pouco depois desse livro já ter sido escrito. Então vamos absorver aqui, vamos adotar aqui o geocentrismo para entender do que ele está falando. Esse livro foi lançado em 1472 pela editora Príncipes, na minha edição de 2020, 239 páginas em 33 contos. O Dante aqui, para quem lembra depois do Paraíso ali, ele estava saindo depois do Círculo de Fogo, e aí ele encontra com Beatriz, é purificado e vai começar a ascender aos céus. Ele vai falar que o ponto de vista do céu é o ponto de vista de Dante. Então pode ser que existam muito mais coisas que não foi revelado para Dante, porque Dante é um humano no paraíso. Então tem coisas, obviamente, que ele não vai conseguir entender. Vai explicar também que no céu possui sim hierarquia, são 9 círculos concêntricos, e essa hierarquia é dada pelo tamanho da compreensão do amor de Deus. Achei essa parte bem interessante, da capacidade de amar de cada pessoa, que vai tornar a hierarquia ali do céu as pessoas mais elevadas e menos elevadas. Todas as almas que estão no céu que têm contato com Deus, porque elas possuem as 4 virtudes cardinais e as 3 virtudes teologais, dos quais vamos falar aqui ao longo do ciclo, se a gente for crescendo. Ele começa ali, saindo do purgatório, no paraíso terrestre, onde termina esse, e depois do círculo já entra direto na primeira esfera, que é a esfera da Lua, que vai dos contos 2 ao 5, Aqui vai contar sobre as pessoas que são virtuosas, mas abandonaram seus votos. Votos, lembrando ali na época para a Igreja Católica, eram justamente as pessoas que tinham um pacto com Deus e elas não respeitaram aquele pacto que eles tiveram. Então eles foram imprudentes, então eles estão quebrando a primeira virtude cardinal. A segunda esfera, o segundo círculo, é o círculo de Mercúrio, vai dos contos 5 ao 7, onde foram almas que tiveram uma vida digna e fizeram bom uso da sua fama. Essa fama eles conseguiram ajudar as pessoas, ajudar a ser bom o próximo com a fama que eles tiveram, mas eles foram insuficientes na justiça. Então eles pecaram na segunda virtude cardinal. E com essa insuficiência eles ficaram ali nesse círculo. Aqui vai contar que a crucificação de Cristo, ela restituiu o homem da dignidade que foi perdida e essa dignidade que tinha sido dada por Deus. E para o homem ser restituído disso, foi necessário que Deus ali tivesse que perdoar, porque ele é amor, e punir ao mesmo tempo. Lembrando que essa visão de Deus punitiva é uma visão de Dante. E essa visão para que Deus pudesse punir e perdoar ao mesmo tempo, ele enviou o Filho dele para ser punido em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados dos pecados e Cristo ter sido punido. Achei bem legal essa ideia, essa percepção que ele teve. No terceiro círculo é a esfera de Vênus, onde vai estar nos contos de 8 ao 9, são almas que fizeram bom uso do amor, mas foram insuficientes na temperança. Essa insuficiência, essa intemperança, então, seria o terceiro virtude cardinal. É aqui que se encontra Raabe, aquela prostituta que salvou ali o povo hebreu ali durante a guerra. E é interessante que no mesmo fato que eu conto nos outros 2 livros, ele vai citando pessoas que ele vai encontrando no céu. Aqui eu vou citar só aqueles, igual eu fiz nos outros 2, que a gente conhece, que faz referência, já que ele cita pessoas do século XV, que eu nem sei, igual eu falei nos outros livros, tá bom? Então aqui se encontra Raabe. Nos quartos círculos, na quarta esfera, que é a esfera do Sol, nos contos 10 a 14, Dante ele vai admirar a divina sabedoria de Deus por ter feito toda aquela criação. E é bem legal esse círculo aqui. Aqui ele vai encontrar São Tomás de Aquino e ele vai explicar um pouco para ele sobre as almas dos sábios que estão ali. E eles são a personificação da prudência, fechando ali então os 4 círculos cardinais, as 4 virtudes cardinais. Na esfera número 5, que é a esfera de Marte, dos contos 14 e 18, ele vai mostrar almas que lutaram pelo cristianismo na guerra ali das cruzadas. Essas almas, elas formam uma espécie de cruz. E à direita, justamente fazendo simbologia, né, das cruzadas, e à direita dessas almas, Dante encontra um senhor que é o trisavô dele, o antepassado dele, que foi um guerreiro dessas cruzadas, e eles conversam sobre a coragem, justamente essa virtude ali dos guerreiros que tinham nessa época das cruzadas ali.
A sexta esfera é a esfera de Júpiter, que vai dos contos 19 ao conto 20, faz a personificação da justiça. Ele tem exemplo aqui da alma de Constantino, que está lá. Para muitos teólogos, Constantino foi o maior demônio que já existiu, para outros já foi algum santo, e aqui ele deixa justamente esse questionamento. Como que pode, no céu, ter uma alma de uma pessoa que não teve uma fé cristã? E fiquem abertos, eu vou deixar para vocês também, porque eu trago o que está no livro. E vamos lá. No sétimo esfera, a esfera de Saturno, que vai dos contos 21 e 22, ele tem uma celeste, as almas que estão lá, são pessoas que tiveram uma celeste contemplação. Então, durante a vida delas, eles contemplaram o divino e a vida delas foi justamente em função disso. E aqui tem uma pessoa que está conversando com Dante sobre a doutrina da predestinação, mas também não passa para a gente saber se é contra, se é pró, como é que funciona, mas vai citar essa doutrina aqui. No oitavo círculo, a esfera o círculo justamente da esfera das estrelas fixas, então passaram-se os planetas e tem todos aqueles pontos brilhantes do céu, as estrelas que são fixas, vai contando do conto 22 ou 27, Dante encontra com Jesus Cristo e a sua mãe, a Virgem Maria, aqui nesse círculo, mas rapidamente ele some, mas ele consegue contemplar um pouco da imagem deles. Eu vou deixar no short justamente a descrição que ele faz dessa imagem que ele vê, é bem legal. Nesse momento aqui, Beatriz pede para que os arcanjos que estão lá e as entidades, as almas que estão lá, ilumine Dante. Então ele é questionado sobre as três virtudes teologais. Então Pedro vai fazer o questionamento da virtude sobre a fé, Tiago vai fazer o questionamento da virtude sobre a esperança e João, o evangelista, vai fazer a virtude sobre o amor, sobre a caridade. Eu vou deixar para vocês um short para cada uma dessas respostas de Dante, para você compreender como é que foi essa resposta. Foi bem bacana, bem legal a forma como ele respondeu os textos, o poema, como é citado ali. Inclusive, quando ele vai responder sobre a fé, ele faz a citação de Hebreus 11:1, justamente do significado da fé, mas parafraseado aqui no poema de Dante. Ficou bem bacana, eu gostei bastante. Vou deixar no short para que vocês possam deleitar aí nessa escrita desse poema de Dante. O nono e último círculo, ele tem o nome de primeiro móvel, porque é um círculo que é movido por Deus. Então ele está no conto 27, ele vai falar que o movimento de todos os astros no universo é movido pela mão de Deus, e ele é o círculo que se move mais rápido. E esse movimento aqui gera a percepção de tempo, então a percepção de tempo é dada por Deus, achei bem bacana isso. E ele vai falar aqui que toda a criação do universo foi criada junto, assim como tem escrito ali na lei mosaica, ali em Gênesis e tudo, no Pentateuco, como foi a criação do universo. Os anjos também nesse céu e as paredes foram criados no mesmo instante, só que aqui na Terra a gente vê somente a criação do que é terreno. Ele vai dizer que a criação do que foi divino foi feito no divino. Depois de todos esses ciclos tem um empírio, é um local imóvel onde Deus está e controla todas as coisas. Lá aqui vai ser descrito no canto 30 e 33, os últimos contos. Ele vai explicar que isso está além da física, então justamente Beatriz não pode entrar ali, ela fica no local onde ela deveria ficar, no lugar da virtude dela. E aí ele vai dizer porque ela é a sabedoria divina, ela é a teologia do homem, então a teologia pode ficar só até ali. Aqui dentro do empírio ficaria mais algo transcendental para o ser humano. E é tão transcendental que quem vai guiar Dante agora é São Bernardo nesse último empírio. Ele vai dizer que Dante fica face a face com Deus. Eu achei bem bacana essa parte, fazendo ali uma menção a Moisés, né, em cima do monte. Ele vai dizer que foi concedido para Dante compreender a natureza do divino e da humanidade. Nossa, que será que a compreensão que ele teve? Porque ele não cita para a gente. Inclusive, ele vê os três círculos ali do divino, que seria a tríade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade, e ele termina o livro questionando sobre como ele pode compreender essa trindade. E aí a última frase do último conto, do último tempo, é Dante dizendo: não é voo para minhas asas. Ele não consegue compreender, porque, como eu disse no começo do livro, ele é apenas um humano no paraíso, e o ponto de vista dele ainda é humano. Até a própria teologia divina ficou para trás e o homem foi para frente. Bom, aqui a gente encerra a tríade da Divina Comédia. 3 livros bem bacanas para vocês, uma compreensão gostosa. Obrigado pelos comentários nos outros livros que vocês deram para mim. Me perguntaram, inclusive, como ler esse tipo de livro, que é uma linguagem bem pesada, bem erudita. Eu recomendei 2 formas ali para o comentário que eu recebi. A primeira é que existem versões, não é essa, eu falei no primeiro livro, versões que são comentadas para você entender essas narrações que são feitas, esses comentários que são colocados, essas pessoas que ele está indicando quem era, o que fazia. Tem livros comentados com explicações mais modernas, para você poder entender. Ou, se você quiser fazer como eu, você pode fazer pesquisa sobre esses livros,
ou ler devagarzinho. O poema dá para entender, sim, são palavras mais difíceis. No começo ali foi bem difícil mesmo, você começar a entender o que significa aquela palavra, ler junto com o dicionário, até que o seu vocabulário fique um pouco mais erudito, para você entender os significados. Porque no poema ali, às vezes, usa muita neologia. E aí você fica meio confuso. Mas devagarzinho você vai entendendo o que ele quer dizer e vai acompanhando outros escritos, principalmente esses escritos mais completos, explicando o que é. Eu só tenho aqui na versão física essas aqui que eu comprei, que achei muito bonito, então comprei os 3 para falar para vocês, mas na versão em PDF eu tenho completo. Quero adquirir a versão completa para a gente fazer um vídeo dos 3 juntos ali, uma explicação única, um vídeozão completão, caramba, vai ficar pesado, né? Bom, mas é isso, são 3 livros legais, trouxe os 3 para vocês, cumpri minha promessa, eu estava citando bastante esses livros aqui, porque nos livros cristãos eu estava explicando o que era céu, purgatório, inferno, as pessoas estavam perguntando de onde que vem essa teologia de inferno, vem daqui, não, a percepção de céu não é mais tão aceita, justamente porque a cosmologia mudou muito, a gente estuda sobre os astros, sobre os universos, através aí dos grandes telescópios, a gente sabe que o céu já não funciona dessa forma, de repente um céu espiritual, mas aí a gente não consegue ver no telescópio, e sobre a versão do purgatório, começou ali no século XV, que é católica, algumas pessoas já pensam mais ou menos igual ou não. Mas inferno ainda todo mundo acredita que funciona mais ou menos assim, então eu trouxe para você entender de onde que vem essa visão de inferno, de purgatório e de paraíso. Obrigado mais uma vez por vocês me acompanharem e vamos lá para o próximo livro.